Meu Mojubai, meu Motumbá a todos. Então vamos na sequência da série de vídeos falando da afrocentricidade para que a gente pense de dentro da África para fora. Nas várias pesquisas, textos, livros, artigos que eu venho lendo, estudando, quero compartilhar com vocês. E hoje vamos falar de um tema muito significativo para nós do Candomblé, que vivemos a ideologia e a filosofia da África, ou melhor, das Áfricas. Lembrando que nós somos, o Candomblé, produto de uma diáspora, de uma miscigenação de cultos, de fazeres, de saberes. É bom lembrar que também na África há uma necessidade ou um movimento de resgate, pois lá também houve uma intenção de apagamento, de esquecimento, coisa esta que para nós o esquecer é muito grave. O lembrar está sempre em nosso cotidiano. Lembrar de nossos antepassados, dos ensinamentos, valorizar o tempo. Quando começou a ruptura dessa transmissão de conhecimento, que nós vamos falar mais adiante sobre a transmissão de conhecimento dos nossos queridos criotes e tantos outros maneiras e costumes de transmitir. Então, nas antigas colônias francesas, por volta de 1914, com as guerras, muitos jovens se alistaram e foram para a França, e de lá não retornaram. E esses jovens ficaram lá quando, se estivessem em África, estariam nesse momento desse processo de transmissão de conhecimento, de se preparar, de ouvir, de conhecer, de começar a estudar e valorizar a oralidade. E hoje em dia, com o retorno de muitos hoje que lideram os países da África, vêm com esse conceito até legal, moral, o conceito eurocentrista, que julga e legisla toda a África. E esses mesmos hoje sentem a necessidade desse resgate, desse voltar, valorizar o seu conhecimento, o seu povo e a sua história. E também nós, hoje do Candomblé, vivemos esse momento de resgate. Alguns buscam resgates literalmente de cultos que nada tem a ver com o Candomblé. Outros tantos buscam dentro desses cultos que nada tem a ver diretamente com o Candomblé, mas buscam a filosofia, a ideologia, o ensinamento, de dentro para fora. E é sobre isso que a gente vai falar. E nesse vídeo eu começo com essa proposta, porque uma viagem de resgate às nossas origens é como que em todo movimento corremos riscos, de viagem ao resgate, corremos riscos de nos perdermos, de perder nessa volta. E nós do Candomblé não precisamos perder a nossa identidade. E como já sabemos e repetimos sempre, viemos de uma diáspora, de uma miscigenação, criando, adaptando e adequando como os nossos ancestrais os fizeram e muito bem feito. Não podemos jogar tudo no lixo. Com os equívocos que acontecem quando deixamos a vaidade, o ego sobrepor os ideais, ideologia e filosofia. Precisamos sim de um retorno aos conceitos de ensinamento e que em algum momento, por algumas razões, foram esquecidas. O esquecimento é uma consequência do apagamento cultural e filosófico. Deixamos os africanistas, mesmo tendo uma base, porém, pensamos como o eurocentrismo. Ocupar o espaço do afrocentrismo, repito, afrocentrismo, trazer os pensamentos nos conceitos filosóficos africanos. Vamos, para que a gente entre no assunto ancestralidade, conhecimento, sabedoria,
vamos atentar no conceito do tempo. Como que algumas culturas africanas lidam com o tempo. Como vemos e sentimos o tempo. Qual o significado do tempo para nós? E para falar de tempo, precisamos falar um pouco com o povo banto que cultua com maestria o Inkisi Kitembo. Que aqui eu quero agradecer o meu amigo Tata Cambondo, Ângelo Tamutokoji, um grande amigo da nação Angola, que me passou algumas informações. Afinal, nós do Quito não cultuamos esse Inkisi, mas sabemos valorizar o que significa o tempo. Para a gente falar um pouquinho de Kitembo. Em Kikongo, Kitembo também chamado tempo, Kitembo, Kitembe, tempo de Abanganga e tempo Kamuyulu. É um Inkisi da atmosfera. Segundo o mito, seu povo estaria passando por momento de seca e fome. Então, recorreram a um Kimbanda, sacerdote responsável pelos ritos sagrados de tribos. E após manusear o gombo, o artefato de divinação, foram orientados a soprar pembá, pó sagrado, onde se reside a energia dos ancestrais. Então foram orientados a soprar o quipemba para o alto. Assim o fizeram. Assim que sopraram esse pó, virou uma bandeira branca, que ao soprar de Banzui, a brisa, apontava a direção para onde eles deveriam migrar para achar sua nova morada. Kitembo, está associado à ancestralidade e ao próprio passar dos tempos, em que se ligado à criação do Ish, mundo físico. E é considerado o rei dos povos banto, pois está presente em todos os lugares e acompanha tudo o que existe. Suas ferramentas são a grelha e a escada. A escada representa o crescer, pois ele é o senhor do avanço e do crescimento. A grelha representa a sua mais íntima manifestação, o vapor, que é onde ele mais se mostra. Kitembo, Iganga, Zambê, Kitembo é o grande sábio, aquele que conhece tudo. Oyaksibe, Kaecepepe Oya, Matamba Oya, Kitembo, o rio muda de calmo para violento, pois que tempo é imprevisível. Então, assim como para o povo banto, também para o povo iorubano, ou a Iurubalândia, Benin, o tempo é respeitado em todos os seus âmbitos e maneiras. Mas antes de a gente falar desse imenso valor para nossos ancestrais, de como eles viam e lidavam com o tempo, vamos agora também falar um pouco da filosofia contemporânea, atual, filosófica africana, que conceitua o passado, o presente e o futuro. Alguns filósofos da atualidade que descrevem e falam sobre até mesmo como o povo antigo via o tempo. Lembrando que alguns dos filósofos que eu pesquisei, que eu li, também são contestados e criticados dessa maneira que muitos, apesar de africanos, como, por exemplo, o filósofo John Samuel Beattie, que é um filósofo e escritor cristão, nascido no Quênia. Ele foi ordenado sacerdote anglicano e considerado o pai da teologia africana moderna, um filósofo africano, porém com concepções eurocentristas, como a generalização da África. É um equívoco que muitos de nós cometemos, pensar em África como em um todo, apenas todos são iguais, a generalização africana, quando a gente esquece que a África é um continente, vários cultos, várias culturas, vários povos, línguas e tudo aquilo que um grande continente tem. E há críticas a esse filósofo Beattie, que ele tem esse conceito eurocentrista de generalização da cultura africana. E o que ele fala sobre o tempo é do povo Kibamba e Gikuyu, dois grupos étnicos do Quênia. Concepção do tempo do reverendo John Mipe, eu descrevo aqui. Tem dois tempos para esse povo. O Sassa, tempo presente.
O que é o Sassa para esse povo e o que o Beach fala? Sassa é o período mais significativo para um indivíduo, o lapso de tempo em que as pessoas permanecem conscientes da própria existência, projetando a si mesmas no curto futuro e principalmente no longo passado. Sassa constitui em si uma dimensão completa de tempo, incluindo futuro breve, presente dinâmico e passado já experienciado. Quanto mais velha a pessoa, mais longo seu Sassa. As comunidades também possuem um tempo de existência, seu próprio Sassa. Logicamente, bem mais longo que os individuais, tanto para os indivíduos como para a comunidade. O momento mais vivido é o presente. O ponto agora, na sucessão linear de eventos, pode-se denominar o período Sassa de microtempo e o Zamani, o macrotempo. O microtempo é significativo para os indivíduos e para as comunidades, somente no que se refere às experiências vividas durante seu transcurso. Zamani, tempo passado, por sua vez, não se restringe ao que chamamos o passado, inclui presente e futuro, em ampla escala. Sassa mergulha em Zamani, porém, antes de serem os eventos incorporados em Zamani, precisa ocorrer em Sassa. Uma vez ocorridos, movem-se para trás. Conta em si mesmo o passado, o presente e o futuro. Contém em si mesmo o passado, o presente e o futuro. Todo Sassa torna Zamani. O Zamani congrega em si todas as criaturas a dar uma sensação de harmonia no universo, das coisas e do ser. A morte é a passagem do Sassa para Zamani. As críticas a esses conceitos de Beach traz aí alguns equívocos, como a estagnação do povo africano, como se o povo africano movesse para trás. Há um equívoco aí de interpretação que é inerente, é normal. Nós mesmos, do candomblé, interpretamos de uma maneira, muitas das vezes, equivocada os ensinamentos. Quando se diz, quando se valoriza o passado, que o presente é a consequência do passado e é preciso respeitar o passado, não quer dizer que tenha que se viver eternamente ao passado. Então, nessa concepção de Beach, ele deu a entender que para o africano, e lembrando, ele generalizou, esqueceu que são duas etnias do Quênia que têm esse conceito e que muitos outros, inclusive nós também, pensamos da mesma forma e agimos da mesma forma, mas não conceituando como se a gente movesse para trás, como se não houvesse perspectiva, como se não houvesse um trabalho para o futuro. Ele entendeu completamente ao contrário, como se para a filosofia africana dos antigos o importante é estar no passado. Então essa é uma das críticas que esse conceito filosófico recebe com os filósofos africanos e que busca o afrocentrismo. É preciso entender, primeiro de tudo, a prática, o culto, a vida e o cotidiano de cada povo e como eles lidam com cada situação, com cada conceito filosófico. E dentro disso eu não posso deixar de citar o filósofo Cassiano, um filósofo moçambicano, é professor de filosofia na Universidade Pedagógica de Moçambique e segue a linha da sagacidade filosófica elaborada pelo queniano Henry Odara Oruka, promovendo o diálogo entre a filosofia acadêmica e a sabedoria filosófica tradicional. Antes de eu citá-lo, de ler o seu conceito, isso aqui é importantíssimo para nós que pretendemos, que estudamos, que trazemos as informações acadêmicas, antropológicas, historiográficas, esse pequeno detalhe. A informação acadêmica e a sabedoria filosófica tradicional. Uma não pode sobrepor a outra. Uma não pode conflituar com a outra. Que isso, muitas das vezes, pela ânsia do saber, a gente vai atropelando, a gente vai usando do africanismo, que é usar os conceitos eurocentristas com informações acadêmicas, a gente sobrepõe, a gente leva para o apagamento e o esquecimento o empirismo, que é tão essencial, vital na filosofia africana e para o nosso candomblé. Quando há
esses conflitos antropológicos, acadêmicos, de historiografia, que desqualificam os nossos rituais e os nossos ensinamentos feitos e dados pelos nossos ancestrais. Isso a gente cai no primeiro erro gravíssimo ao povo do Candomblé: ignorar e desqualificar o ensinamento dos nossos ancestrais. Precisamos estar atentos a isso. Então vamos ver o que o Cassiano fala sobre isso. A filosofia refere-se à forma como os povos africanos compreendem os diferentes aspectos da vida. A filosofia está por trás do pensamento e da ação de toda pessoa e o estudo das religiões tradicionais. Traz-nos para essas áreas da vida dos africanos onde, através da palavra e da ação, poderemos estar em condições para discernir a filosofia escondida. E para descobrir essa filosofia escondida, teremos que fazer um grande trabalho de interpretação do que podemos estar a observar e a ouvir. Então isso é importantíssimo para que a gente entenda. Eu sempre costumo dizer, as traduções dos provérbios, cantigas, ofós, aduras, a gente tem que estar muito atento para não cair no erro da tradução literal, palavra por palavra. A gente tem que entender o que aquele povo quer dizer com aquela expressão. Então, muito cuidado em buscar entender a filosofia, que a gente corre grandes riscos de cometer equívocos, de erros de tradução. Primeiro a gente tem que conhecer o modo de vida desse povo, para aí sim, então, entender o que foi transcrito. Que a gente tem que lembrar que muita gente não valoriza até os dias de hoje a fonte oral, mas qualquer escrita teve como base uma fonte oral. O que tem que se observar é da onde saiu essa fonte oral. Quem disse isso? Quem disse é porque viveu ou porque ouviu dizer? A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais. Então, para relembrar também a importância do povo africano, com a sua ancestralidade, com sua cultura, com a responsabilidade com o seu povo, eu vou relembrar aqui quando o imperador do Império Mali, Kankon Moussa, que enviou um embaixador ao rei do Eatanga para pedir-lhe que se convertesse ao islamismo. O chefe Mossi respondeu que antes de tomar qualquer decisão, ele precisava consultar seus ancestrais. Percebe-se aqui como o passado, através do culto, está diretamente ligado ao presente, constituindo-se os ancestrais agentes diretos e privilegiados dos negócios que ocorrem séculos depois deles. Isso quer dizer o respeito ao ensinamento. Isso não quer dizer que o povo africano, a filosofia africana, eles vivam no passado, que não existe um tempo histórico, que não passa, que fica a entender que os africanos são discípulos presos ao passado. Não, não é isso. É que a valorização do conhecimento e da sabedoria dos antepassados, que sabem, que viveram, que conhecem e que pode sim nos orientar para o presente e para que nós tenhamos um futuro promissor e seguro. Então, é essa a concepção. É esse o nosso trabalho quando a gente busca no Obi, no Meredio Logum, nos nossos rituais aos nossos orixás, a valorização dos ensinamentos dos nossos antepassados, dos nossos mais velhos. Então, esse é o trabalho, esse que a gente faz com o tempo, que o tempo, como nossos povos ancestrais africanos lidavam com respeito total ao tempo, respeitando o tempo do tempo. E eu adoro uma frase que eles costumam dizer, que o que eu falo, tá? A palavra tem uma grande importância para o povo africano. Então, que o meu esteja melhor na minha boca que na dos ancestrais. O que quer dizer isso? Que da forma que eles falaram, que eles me ensinaram, que eu possa ainda melhorar, que eu possa fazer melhor, e não apenas copiar, não apenas fazer porque eles fizeram, e sim buscar uma maneira de fazer melhor, de mostrar que aprendeu. E o outro valor agregado à fala, ao conhecimento,
a passar e ver se entendeu e se pratica de uma melhor forma, o povo africano, o valor ético é considerado, na verdade, como uma condição sine qua non do exercício benéfico do poder. Porque a palavra dá o poder. E falar de filosofia, né, temos que falar no Antigo Egito, que, aliás, é sim o berço da humanidade, não a Grécia, como o eurocentrismo nos faz acreditar. Sabemos que o povo grego bebeu da água do Egito. Muitos filósofos, que são considerados os pais da filosofia, vieram estudar no Egito e até morar. Mas isso é outro assunto que podemos transformar em vídeo, fazer um vídeo especialmente para isso, tá? Mas a contagem do tempo demonstra o respeito às vontades da natureza, sobre respeitar o Nilo, respeitar o vento, respeitar as monções, enfim, respeitar a natureza. Eles se organizavam mediante a cheia do Nilo, toda a vida era em torno de cheia de chás, e assim desenvolviam a agricultura e a contagem dos anos. E esta visão do mundo, em que os valores e exigências éticas são parte integrante da própria organização do mundo, pode parecer mítica, mas ela exercia uma influência objetiva sobre o comportamento dos homens, e particularmente sobre diversos líderes políticos da África. Nesse sentido, pode-se dizer que a história é, em geral, justificação do passado. Ela é também a exortação do futuro. Na savana sudanesa, entre os adeptos das religiões africanas tradicionais, geralmente se conta essa idade pelo número de estações chuvosas. Para indicar que um homem é idoso, fala-se do número de estação das chuvas que ele viveu, ou através de uma imagem, que ele bebeu muita água. E para falar, né, de ética, de caráter, de verdade, da oralidade, da ancestralidade, a gente tem que falar das tradições orais, né? Que um estudioso que trabalha com as tradições orais deve se compenetrar-se à atitude de uma civilização oral em relação ao discurso. Atitude essa totalmente diferente de uma civilização onde a escrita registrou todas as mensagens importantes. Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é, a tradição oral. E veja como houve todo um trabalho para esse esquecimento, que a gente tem que lembrar da árvore do esquecimento. No auge do mercantilismo escravagista, do tráfico negreiro, né, que chama da rota da escravidão, que vinha de Benin, passavam, andavam quilômetros, ficavam acolhidos, né? Acolhidos não seria a palavra, mas ficavam presos num cômodo escuro por meses, por 2, 3 meses, para indo assim se adequando ao trajeto do navio negreiro. E antes de partir, a árvore sagradíssima para o povo, o baobá, quase todos nós conhecemos a história do baobá, né, das suas raízes, do seu tronco e folha, que representa a sabedoria, representa o crescimento de um ser, as raízes que é a base, a ancestralidade, que dá força ao tronco, que é a juventude, para chegar às folhas, que é o saber, e quando essa folha cai, volta-se um novo ciclo. Então, inventaram o ritual do esquecimento, como se isso fosse possível. Faziam que mulheres rodassem 7 vezes, homem 9 vezes em volta do baobá, para que assim ali ficasse toda a sua história, toda a sua identidade, toda a sua crença. Eram evangelizados, batizados e embarcados no navio negreiro para um novo mundo de privações e até mesmo de tentar criar um novo ser, mas que, felizmente, ninguém deixa de ser, principalmente quando tem em sua alma as suas convicções e seus ensinamentos. Ninguém deixa de ser africano, ninguém deixa de crer nas suas crenças, nos seus valores. Tanto que vieram
não só não esqueceram, como fez com que nós pudéssemos hoje cultuar com tanto afinco, com tanto amor de conhecimento filosófico, aquilo que tentaram, lá no século XVIII, destruir. Então, Paó, a ancestralidade, Paó, esse povo lindo. Voltando aqui. Então, bom, em quase toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras criam coisas. Isso, pelo menos, é o que prevalece na maioria das civilizações africanas. Os Dogon, sem dúvida, expressaram esse nominalismo da forma mais evidente e que nos rituais é possível ver em toda parte que o nome é a coisa e o que disser é fazer. Bom, e o povo Dogon, por quase 1000 anos, enfrentou perseguições religiosas e étnicas através das jihadis, por comunidades muçulmanas que dominavam aquela área. Essas expedições jihadistas se formaram para forçar os Dogons a abandonar suas crenças religiosas tradicionais pelo Islã. Tais jihadis fizeram com que os Dogons abandonassem suas aldeias originais e se mudassem para o penhasco de Bandiagara, para melhor defesa e para escapar da perseguição, muitas vezes construindo suas moradias em pequenos cantos e recantos. O povo Dogon, até hoje, vive nos penhascos de Bandiagara e resistem à conversão ao Islã. Mantêm-se tradicionais em seus cultos, religiões e pensamentos e fazeres. Então, esse conceito, que é muito defendido por muitos estudiosos africanos, como Amadou Rambatba, muito conhecido, pesquisem, Bomboahama, que são muito eloquentes e têm expressado esse mesmo raciocínio. O historiador deve iniciar-se primeiramente nos modos de pensar da sociedade oral, antes de interpretar suas tradições. O que é importante isso, realçar e repetir isso. Cuidado ao tentar traduzir por simples tradução, sem conhecer de fato o que quer dizer essa transmissão oral, o que quer dizer como vivem esse povo. E deve ter muito cuidado com o boato, que o boato deve ser excluído, pois embora certamente transmitir uma mensagem é resultado por definições de ouvir dizer. Ao fim, ele se torna tão distorcido que só pode ter valor como expressão de reação popular diante de um determinado acontecimento, podendo, no entanto, também dar origem a uma tradição, quando é repetido por gerações posteriores. Então isso é muito comum também quando a gente lida com a transmissão oral, com a cultura oral. O tal do boato, de ouvir dizer, que é o cuidado que eu falei há pouco. Quem falou? Quem falou é quem viveu ou ouviu dizer? Quem está falando sobre o quê? Eu costumo dizer que isso é muito comum na nossa comunidade, nos nossos ebés, o disse-me disse, que fulano disse que Beltrano fez. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para não confundir, para não distorcer, para não descaracterizar o que de fato é um ensinamento oral ou algumas vezes, uma informação intencionalmente de mau caratismo. Cuidado. Eu vou aqui também citar o Chernobyl, que tem uma definição maravilhosa sobre a escrita e a oralidade. A escrita é uma coisa e o saber outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem, a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram. Assim como o baobá já existe em potencial em sua semente. Maravilhoso isso. É como se diz na África, cada partido ou nação enxerga o meio-dia da porta da sua casa, através do prisma e das paixões, da mentalidade particular, dos interesses ou ainda da avidez em justificar um ponto de vista. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente estuda, quando a gente vai transmitir um conhecimento,
a gente tem que ter um distanciamento dos nossos quereres. Da onde vêm os nossos quereres? Da onde vem a minha necessidade? Da onde eu busco a minha justificativa e o meu embasamento? Se eu transmito de fato um conhecimento ou se eu já coloco cores a mais? Ou se eu já coloco o que eu acredito de ser do famoso achismo? E da onde vem meu achismo? Nós temos então que lembrar dos griotes, que são verdadeiras bibliotecas vivas, que graças aos griotes, os estudiosos acadêmicos, conheceram o grande Império Mali. Os griotes trazem na sua informação a vivência transmitida por séculos. Os griotes, eles têm tanto valor pela sua palavra e pela credibilidade, pois são preparados desde a sua infância, convivendo, estudando, aprendendo, andando. Existem escolas para griotes, que o griote não é só apenas um contador de história. Ele aprende a cantar, ele canta, ele faz da sua arte um contador de histórias reais. Que é graças aos griotes que a historiografia avançou e muito e conheceu de verdade o que verdadeiramente vem a ser o povo africano. De tão valoroso que são os griotes, ao morrer, eles são enterrados no Baobá, para permanecer viva a sua memória, para permanecer vivo o seu conhecimento, para que nós que tivemos o prazer de entender e conhecer esses saberes, valorizar, assim como a raiz do Baobá, sermos fortes em nossas convicções, sem tentar distorcer a verdade explícita para uma verdade inventada. Aí existe um conceito muito importante também. Um estudante iniciado em uma tradição esotérica, que o poder da palavra é terrível. Ela nos une. E a revelação do segredo nos destrói. Através da destruição da identidade da sociedade, pois a palavra destrói o segredo comum. Isso nos remete a alguma coisa ou não, né? O poder da palavra, que isso é dito quando um estudante, para griote ou qualquer outra situação esotérica, de tradição esotérica, onde o segredo, onde a palavra é importante, é dito, vou repetir, o poder da palavra é terrível. Ela nos une. E a revelação do segredo nos destrói. Tem muitos amigos, a gente conversa muito, quando se fala da necessidade da divulgação, por exemplo, do candomblé. Eu, particularmente, não vejo essa necessidade, porque tudo tem prós e contra. Nossa religião não é proselitista. Nossa religião é de culto familiar, de culto à sua própria obé, à sua própria comunidade. Não há necessidade de divulgação e muito mais de revelações de segredos, só cabe a nós. Então, cuidado para que a nossa palavra, ao invés de unir, não está destruindo. E para nós, esse tempo passado é tão valoroso que isso torna aquele nosso ancestral, que foi no passado um grande sábio, um grande mestre, ele se torna imortal. A existência, a pré-existência e a total existência de todos se faz viva mediante a palavra. Quando cantamos uma oração, quando cantamos uma cantiga, quando realizamos uma dura, quando realizamos um feito ensinado por nossos antepassados, eles se mantêm vivos. E essa é a proposta para cada um de nós do candomblé. E como que você quer ser lembrado? De como você quer ser lembrado? Qual será a sua eternidade? Valorize a palavra, valorize o conhecimento, valorize o tempo de hoje, não esquecendo o tempo do amanhã e semeando o tempo do amanhã, sem pressa. Vamos cada vez mais buscar o afrocentrismo, o capitalismo, o bem-sucedido, o sucesso. Isso não faz parte do nosso tempo. Nosso tempo é valorizado com a nossa existência, do que a gente pode fazer, do quão a gente pode agregar e do quão o que fazemos vai se permanecer vivo. A palavra,
ela une, mas cuidado que ela pode destruir. Eu vou terminar esse vídeo com 2 provérbios, né, referente ao tempo. Ibaki tobiore aie que teu pai é bom. O tempo e as estações não permanecem sem mudança. E esse outro provérbio do meu queridíssimo amigo, irmão, mestre, aconselhador, Babatunde, um grande babalorixá, um grande babalaô, que me passou esse provérbio também dentro desse tema. Ibacan lo ibacambo, enican olo ili aiebo. Uma estação vai, outra vem. Uma pessoa não pode usar a terra. Então todos nós vamos refletir a reflexão desses 2 provérbios, que todos devemos viver com cuidado, lembrando que ninguém fica neste mundo atual eternamente. O conselho dos anciões nos faz ver que ninguém, nenhuma nação, consegue dominar o mundo perpetuamente. Isso nos leva a refletir que a maneira em que vivemos hoje reflete o tipo de mundo que deixaremos para a posteridade. Como a arte que perdura por centenas de anos, assim nossos atos de agora serão avaliados pelas novas gerações. Então esse vídeo eu termino para que nós possamos refletir muito sobre o que somos, o que fazemos, como aprendemos. Se precisamos ajustar, adaptar, adequar, ok. Mas será que eu preciso distorcer? E por que eu estou distorcendo? É por convicções pessoais para alcançar o objetivo capitalista que nada tem a ver com a nossa cultura, do sucesso, do bem-sucedido? Vamos valorizar o nosso passado. E lembrando, como diz o provérbio, ninguém usa a terra. Nós estamos aqui sendo usados por ela. E quando voltarmos para o interior dela, que sejamos lembrados e alcancemos a imortalidade e a eternidade.